Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2. Todos encontraram? Amém? Então vamos ler. Diz assim: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Capítulo 8, versículo 1 e 2. Versículo 2: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, que livrou da lei, do pecado e da morte. Amém? Amém. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te louvamos, ó Pai, te louvamos, ó Deus. Muito obrigado, Senhor. Te louvamos, Senhor, por esse privilégio, por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado, de ser mensageiro da Tua palavra. Porque é o Teu Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nós somos apenas, meu Deus, o mensageiro da Tua palavra. Que o Senhor, meu Deus, use nesta manhã a minha vida como instrumento em Tuas mãos, para que a Tua palavra vá e produza resultados para a qual está sendo mandada, em nome de Jesus. Amém e amém. E a Deus toda a glória. Pode sentar, igreja. Pode sentar, irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Quando Paulo escreve essa carta, principalmente esse capítulo 8, Paulo está dizendo para essa igreja que quando nós temos Cristo, quando nós aceitamos o Senhor, quando nós recebemos em nossas vidas e quando nós nos convertemos de verdade, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E ontem à noite, irmãos, nós estávamos no culto de oração, e eu falei para os irmãos uma passagem de 1 Reis, capítulo 18, onde fala a história dos 450 profetas de Baal e o profeta Elias, aonde houve um desafio com os profetas, e o texto diz que esses homens clamaram, buscaram o Deus dele, Baal, até o meio-dia, e nada acontecia. Esses homens, eles se mutilavam, se cortavam, sangue escorria deles se mutilarem devido à tradição deles, e nada acontecia. E depois que eles fizeram o ritual deles e nada aconteceu, Elias, ele chamou as pessoas para próximo dele, consertou o altar, consertou a lenha, pegou o bezerro, cortou em partes, acertou as pedras do altar, mandou trazer talhas com água, derramou sobre o altar, sobre a lenha, encheu aquele rego que fizeram, e Elias orou, e o milagre aconteceu. Aí eu falando para os irmãos, eu falei: irmãos, nós viemos de uma cultura aonde para conquistarmos e conseguirmos, precisávamos fazer campanhas, fazer votos, fazer propósitos e fazer sacrifício. Mas nada disso adianta se o teu altar, a tua vida não estiver em ordem. Se a tua vida com Cristo não estiver em ordem, não adianta nada disso. Nós precisamos, irmãos, acertar o nosso altar. O altar da adoração, da oração, do jejum, da leitura da palavra e da obediência à palavra de Deus. Elias fez tudo aquilo porque era um ritual que estava acontecendo ali, mas Elias não precisava fazer nada daquilo para que Deus respondesse ele, porque Elias era um homem que andava com Deus. Elias era um homem que tinha uma vida com Deus. A vida dele, o altar dele estava em ordem com Deus. E nós precisamos, igreja de Cristo, ter a nossa vida em obediência à palavra de Deus, para que as coisas aconteçam em nossas vidas. Não precisamos de campanhas para ser prósperos. Não precisamos de campanha para ser curados. Não precisamos de campanha para as portas de emprego abrir. Não precisamos de campanha para ver o mar abrir. Não precisamos de campanha para ter a chave do carro, a chave da casa, a chave do apartamento, essas chaves em nossas mãos. Precisamos obedecer a palavra de Deus. Glória a Deus. Porque Mateus diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas não serão acrescentadas. Glória a Deus, aleluia! Para que as coisas de Deus aconteçam e sejam completadas em nossas vidas, nós precisamos apenas ser obediente a esta palavra.
a vontade do Senhor. E Romanos, no capítulo 8, queridos, quando Paulo escreve a essa igreja, ele diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Paulo está dizendo, irmãos, que nós não podemos andar segundo a carne, nós não podemos andar prevalecendo na vontade da carne, o desejo da carne, mas o desejo do Espírito, a vontade do Senhor. Se nós queremos ver Cristo um dia, nós temos que abandonar os desejos, a concupiscência, a vontade, a prática carnal e andar em Espírito. Precisamos ter essa obediência à palavra de Deus. Em Gálatas, no capítulo 5, versículo 16 e 17, os irmãos que queiram acompanhar, mas nós vamos voltar para o texto de Romanos. Gálatas, capítulo 5, versículo 16 e 17, ou melhor, 16 e o versículo 25, ele diz: digo, porém, andai em Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Paulo, mais uma vez, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, no versículo 16, ele exorta a viver segundo a vontade do Espírito. Paulo está dizendo para os Gálatas: olha, digo, porém, andai em Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Paulo está dizendo, igreja, irmãos, ande no Espírito. É possível no século 21 andarmos no Espírito. É possível nos abstermos das concupiscências da carne, do desejo da carne. É possível. É possível, irmãos. Talvez se nós estivéssemos no tempo de Paulo, a realidade era aquela, talvez nós estaríamos dizendo: poxa vida, como é difícil ser cristão nesse tempo. Como é difícil viver, ser um cristão nesse tempo. Não tem, claro que não imaginava ter o que tem hoje. Um celular, uma tecnologia, um carro, alguma coisa parecida. Mas talvez se nós tivéssemos há 2000 anos atrás, estaríamos falando a mesma coisa. É possível vivermos cristãos nesse tempo, sendo perseguido por Roma, sendo perseguido pelos fariseus, pelos doutores da lei, pelos saduceus, por toda aquela gente. É possível ser. E se hoje, no século 21, Paulo estivesse aqui, com certeza Paulo estaria com o celular. Paulo com certeza estaria com o carro dele encostado debaixo dessas árvores. Pode ter certeza disso, irmãos. Mas ele, com certeza, iria andar no Espírito. Glória a Deus. Ele iria ser obediente à palavra de Deus. Não é isso que pode te afastar de Deus. Não é o carro que vai te afastar de Deus. Você com o celular, você com o carro, você precisa ser obediente à palavra do Senhor. Como é que Paulo ia pregar do jeito que ele pregou, sem ter um transporte? A não ser que ele fosse fazer que nem Eduardo. Só Eduardo para vir de São Carlos para cá, de carona, como ele faz. E glória a Deus por tua vida. Mas com certeza Paulo ia ter um meio de locomoção aqui, irmãos. Paulo ia andar de avião, Paulo ia andar de carro, ou se Paulo não tivesse um carro, ele ia andar de carona com alguém, para fazer a obra do Senhor, como nós precisamos fazer. Hoje nós temos, irmãos, meios, temos uma internet que podemos fazer a obra do Senhor através dela. Usar isso aqui bem usado, para o reino de Deus. Glória a Deus. Usar os meios que o Senhor nos dá para fazer a obra dele, queridos, bem feito, com responsabilidade. E aqui o versículo 25 de Gálatas capítulo 5: se vivermos em espírito, andamos também em espírito. Amém? Amém. Se vivermos em espírito, nós precisamos andar também em espírito. Nós não podemos estar aqui dentro dessas quatro paredes de uma maneira, daqui a pouco nos comportarmos de formas diferentes lá fora. Não, isso não é andar em espírito, isso é andar na carne. Nós precisamos ser cristão aqui e ser cristão lá fora. Nós precisamos testemunhar de Cristo em qualquer lugar que nós vamos. Ontem aconteceu algo, para você ver, eu até conversei com o irmão Hélio, os irmãos conhecem, é o nosso tecladista, é o nosso músico lá de Cosmópolis. Ontem ele ligou para mim e falou: pastor, o senhor conhece uma pessoa
Ele falou o nome, eu falei, não conheço. Eu vou mandar a foto dele. Ele falou, conhece o senhor. Aí mandou a foto dele, eu conheci, eu falei, não, eu conheço, mas o nome dele não é esse, eu acho que você errou o nome dele. Aí depois ele mandou a mensagem, sim, pastor, me perdoa, eu errei o nome dele é esse. Eu falei, sim, conheço. Eu conheço essa pessoa. Ele falou, porque ele ficou interessado no meu teclado. Ele tem 2 teclados. E eu não sabia, irmão, que o teclado era tão caro desse jeito, irmão Maurício e irmão Rafa. Ele vendeu o teclado dele por 36 mil reais. Não vendeu, trocou no outro. O rapaz passou dele por 20 mil e voltou 16 mil em dinheiro para o Hélio. Eu falei, poxa vida, que coisa é essa? O teclado dele tem até TV, né? Aí o que acontece, irmão? Eu falei, meu Deus do céu. Aí ele pegou um outro que vale 25 mil, 26. O rapaz voltou 16 mil para ele. E esse rapaz, olha só para você ver como é as coisas. Alguns anos atrás, uns 15 anos atrás, esse rapaz trabalhava comigo na minha equipe. E antes de eu estar nessa empresa, eu trabalhei com ele agora recentemente. Só que ele já não era mais, ele já estava de coordenador geral de uma empresa. E é uma história longa, depois eu vou contar um testemunho melhor para vocês. Aí eu falei para o irmão Hélio, imagina só, você já pensou se a gente não dá um bom testemunho? Você congrega com o Vanderlei, com o Monteiro, o pessoal me chama. Ixi, meu irmão, aquele dali não... Olha, por isso, irmão, dê testemunho. Porque as pedras se encontram. E de repente, se você não der um bom testemunho, se eu não dou um bom testemunho, o irmão chegava na casa do fulano, você conhece ciclano? Não, olha, infelizmente, mau testemunho na empresa. Trabalhou comigo, não deu bom testemunho. E por isso eu falo para vocês, irmãos, como diz o versículo, se andar no Espírito, viva no Espírito, aonde você estiver. Seja um cristão de verdade, seja imitador de Cristo. É difícil, irmãos, mas temos que ser, temos que passar por essa prova, se quisermos entrar no céu. A porta é estreita, não passou por reforma, continua apertada. Por mais que o mundo está escancarado, por mais que as coisas se escancarou, mas precisamos entrar na porta estreita, viver nela, andar nela e entrar nela. Glória a Deus. Para sermos um cristão aprovado. Aleluia. Para naquele dia, quando a trombeta tocar, eu ouvir e subir. Você ouvir e subir. Precisamos, irmãos, estar atento para esses detalhes. E aqui Paulo continua, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Versículo 1 do capítulo 8. Precisamos lutar contra a carne, irmãos. O versículo 4 e até o versículo 6 do capítulo 8 de Romanos, diz assim, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós precisamos lutar contra a carne o tempo todo, porque a carne, irmão, a carne, ela só nos direciona para as coisas mundanas. A carne, ela só nos leva para coisas aonde agrada ela. Tudo, pode ter certeza disso. Você vê que quando uma pessoa se afasta de Cristo, ela vai para onde? Para a bebida, para a droga, para os vícios. Ela volta para o mesmo pecado que outrora cometia. É a carne, é o desejo dela, é aquilo. Se nós não matar todo dia essa carne, irmãos, nós não vamos nos libertar dela. Nós vamos ser escravos dela o tempo todo. Por isso que nós temos que lutar contra a carne todo dia, todo instante, todo momento. Porque ela só nos leva para lá. Quando você vai no aniversário de pessoas não cristãs, aí você vê aquelas mesas com cerveja, com uísque, com bebida, a carne fala, olha lá, não tem ninguém que venda. Olha como está geladinha, chega a estar espumando. A carne, olha aquele uísque, o melhor. Aí
Aí a gente vê a carne. Mas se nós não matar essa carne, por mais que alguém não esteja te vendo lá, alguém não te conheça, mas já pensou se um dia alguém fala assim, como a irmã Daiane entrou em contato com a gente na quarta-feira, a irmã Daiane não me conhece, mas de repente imagine a irmã Daiane, o irmão Luiz, seu esposo, nós temos trabalhado em alguma empresa, em algum lugar, irmão Luiz, ou se você está nessa festa que eu estou aqui conjecturando, aí você chega, está o pastor Vanderlei pregando, poxa vida, mas não era aquele cidadão que estava lá naquela festa enchendo o caneco? É desse jeito, irmãos. Mate a carne todo o tempo. Mas quando o irmão Luiz chega aqui, que me viu aqui, poxa, irmã Daiane, esse homem é justo, é fiel. Ele estava naquela festa, as pessoas ofereciam, e eu vi que ele recusava, eu vi que ele não queria, eu vi que ele estava só com um copinho de Guaraná na mão, mas não bebeu, e cumprimentou todo mundo, abraçou todo mundo, respeitou todo mundo. Esse é um cristão fiel. É essa igreja que eu quero congregar. É com esse pastor que eu quero viver, me abraçar, caminhar. Irmãos, por mais que alguém não esteja te vendo, primeiramente Deus está, mas um dia você vai encontrar com uma pessoa e você vai escandalizar a obra do Senhor. Cuidado, irmãos, cuidado. Ao versículo 5 diz: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. O que é que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo assim, olha, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. As pessoas que já estão na carne, elas vão sempre inclinar para as coisas da carne. Elas sempre têm uma tendência para aquilo. Mas aqueles que estão segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Aí lá em Gálatas, no capítulo 5, versículo 29, 19. Quem puder lá em Gálatas, deixa marcadinho aqui que nós vamos voltar para Romanos no capítulo 8, viu? Alguém pode trazer um copo com água, por favor? Eu esqueci de trazer água. Gálatas capítulo 5, versículo 19, olha o que diz. Porque as obras da carne são manifestadas. Olha só, a pessoa... Obrigado, irmão Lucas, obrigado, Deus abençoe. Olha só, quem vive na carne é isso, irmãos, olha só. O que Paulo escreve aos Gálatas aqui. Quem vive na concupiscência da carne, vive dessa maneira, versículo 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia. Lascívia quer dizer sexualidade, a pessoa que tem tendência para essas coisas, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas. Pelejas quer dizer combates, batalha, é você combater contra irmãos, é batalhar contra outras pessoas, dissensões, heresias. Ao versículo 21, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Ao versículo 22 diz: mas o fruto do Espírito é. Agora olha a diferença de quem anda no Espírito, de quem vive no Espírito, de quem é de Deus. Mas o Espírito, o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Aí você fala, pastor, mas é difícil andar no Espírito. Se nós quisermos ir para o céu, nós precisamos andar no Espírito. Precisamos orar ao Senhor para nos libertar de todo esse desejo carnal e prática carnal. Pastor, mas eu acho que eu estou no lugar errado, eu pratico essas coisas. Não, você está no lugar certo. Você só precisa pedir para Deus, para o Espírito Santo, te limpar, te purificar, para que você realmente tenha um encontro, seja convertido em Jesus Cristo e vá morar no céu. Porque não adianta, irmãos, nós estarmos aqui todos os domingos
e viver nessa prática. Eu não estou falando, se algum de vocês pratica, você não deve estar aqui. Este é o lugar certo para que você esteja aqui. Porque não é o Vanderlei, não é a Edna, não é a Rafa, não é o Maurício, não é o irmão Ailton, é a palavra que vai te limpar. É a palavra que vai te purificar. É a palavra que vai fazer você ser melhor a cada dia. É a palavra que vai tirar esse desejo do teu coração, essa vontade. É a palavra que vai te limpar do desejo da carne, da prática da carne, das coisas carnais. Porque se fosse a gente aconselharia um filho, ou um parente, ou um amigo no trabalho, e ele aceitaria Jesus. E olha que nós falamos, e olha que nós insistimos, e olha que nós temos pregado, mas as pessoas, enquanto o Espírito Santo não fizer a obra na vida da pessoa, não é o Vanderlei, não é o irmão, nós somos um mensageiro de Cristo. Nós temos que falar, temos que pregar, mas é o Espírito Santo que vai convencer aquele pecador, é o Espírito Santo que vai atrair ele para a cruz, é o Espírito Santo que vai trazer ele para a congregação, é o Espírito Santo que vai trazer ele para a palavra. Glória a Deus. Nós precisamos pregar o Evangelho, anunciar as boas novas, para que o bebum, o viciado, o drogado, ele abandone o seu vício, ele abandone a pornografia, ele abandone tudo isso que nós lemos aqui no versículo 19 de Gálatas capítulo 5. Quando você olha para trás, você vê quem você era. Faça uma retrospectiva agora rapidamente na tua mente. Quem era você? O que você fazia? E hoje o que você está fazendo? Nós deixamos o pecado, nós deixamos aquele comportamento carnal, aquela prática carnal. E hoje nós estamos na graça do Senhor Jesus Cristo. Porque as coisas velhas já passaram, igreja. E hoje tudo se faz novo em nossa vida. Hoje estamos testemunhando da graça, do amor e da misericórdia de Cristo. Hoje você não precisa estar com a Bíblia debaixo do braço para dizer que é um cristão. Você precisa ter o caráter de Cristo, a vida de Cristo, o amor de Cristo, a comunhão de Cristo em tua vida, para as pessoas olhar para você e falar assim: você é diferenciado, algo novo tem na tua vida. Você é um cristão? Sou um cristão em Jesus Cristo. E essa pessoa se converter pela tua atitude e pelo teu comportamento. É isso que precisamos fazer, igreja. Vença a carne e viva em espírito. Vamos voltar lá para Romanos, no capítulo 8, versículo 9 e 10. Precisamos vencer, viver em espírito, para que possamos vencer essa batalha que nós temos, irmãos, todos os dias. Versículo 8 e 10. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Olha que coisa séria que o apóstolo Paulo está falando para esses irmãos e falando para nós nessa manhã. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. E o que é estar no Espírito, irmãos? É todas as vezes que estava no Espírito, é fazer a vontade do Espírito, é a vontade de Deus. Não aquelas coisas que nós lemos agora em Gálatas. Estar no Espírito é o desejo de congregar. Estar no Espírito é o desejo de meditar na palavra. Estar no Espírito é desejo de falar para o pecador que Jesus cura, salva, batiza e leva para o céu. Estar no Espírito é você jejuar, é você orar, é você abraçar, é você querer bem do seu próximo. Isso é andar no Espírito, é viver no Espírito. Olha o que diz aqui, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11 e 12. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11 e 2, que diz: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Deus, para que pudéssemos conhecer
o que nos é dado gratuitamente por Deus. Amém? Louvado seja Deus. Nós não temos o espírito do mundo. Nós não temos o espírito do anticristo. O espírito do anticristo está operando desde os tempos antigos. O espírito do anticristo, irmãos, ele tem sufocado pessoas, até dentro das igrejas. Se nós não vigiarmos, nós seremos sufocados pelo espírito do anticristo que entra, que penetra, que bagunça, que faz coisas terríveis acontecerem. Mas aqui em Coríntios, Paulo escrevendo essa igreja em Coríntios, ele diz: mas nós não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito que vem de Deus, para que pudéssemos conhecer que nos é dado gratuitamente por Deus. O Espírito é de graça. O Espírito Santo é o nosso Consolador. Jesus falou assim: eu vou para o Pai, mas eu vos deixarei o Consolador. Irmãos, sem o Espírito Santo nós não conseguimos exercer a nossa cidadania espiritual. Aleluia. Sem o Espírito Santo você não conseguiria estar aqui hoje. Sem o Espírito Santo você não conseguiria estar com a Bíblia. Sem o Espírito Santo nós não conseguiríamos lutar e vencer a carne, porque a carne é terrível. A carne é terrível. É por isso que às vezes eu fico preocupado, irmão. Às vezes nós temos um culto só na semana, e eu me pergunto: o que nós fazemos durante a semana, irmãos? Será que nós estamos alimentando mais a carne ou mais o espírito? Isso é uma pergunta que eu faço sempre, porque em Cosmópolis nós temos culto domingo à noite, temos culto quinta-feira, melhor, aí temos terça-feira a live que os irmãos participam, a videoconferência, aí temos culto quinta-feira à noite, temos oração no sábado à noite e temos evangelismo também no sábado de dia. E eu falo assim: está pouco, ainda está pouco, precisamos fazer mais. Paulo fazia muito mais naquele tempo, andando de pé, de barco, de navio, apanhando, sendo preso. E hoje você tem uma internet, você tem um celular bom, você tem um carro bom, que seja um carro, mas tem um carro, qualquer carro, que você pode fazer mais. Você pode usar as redes sociais para fazer mais. E às vezes nem isso a gente faz. Aí você entra no Facebook de alguns irmãos, só vê política, só vê briga, só vê tragédia, só vê isso e aquilo, só vê um monte de coisa. Irmãos, usa as redes sociais para pregar o Evangelho, para falar de Cristo. Uma hora alguém se converte, uma hora alguém é tocado, uma hora alguém vai ver um versículo ali e vai ser tocado por ele. Glória a Deus. Irmãos, olha, eu vou falar uma coisa para você. Como é que eu preparo? Eu já falei várias vezes. Como é que eu preparo as mensagens? Às vezes eu estou deitado ou sentado, por exemplo, eu falo: Senhor, me dá uma mensagem, me dá uma frase, me dá um versículo, me dá alguma coisa para mim, e juntando o quebra-cabeça e preparar uma mensagem. Aí às vezes, irmão, uma frase, aquilo dali desperta. Às vezes um versículo que eu vejo desperta. Às vezes eu estou conversando com o irmão fala alguma coisa, desperta. Aí de um versículo só, aí pronto. Aí o Espírito Santo foi o que aconteceu aqui, está aqui, ó. O Senhor me deu exatamente só o versículo 8 de Romanos. Eu consegui fazer aqui. Aí eu vou para a Bíblia. Aí eu vou para a Bíblia porque o Espírito Santo vai dando a sequência. Ele vai dando a sequência para nós, irmãos. Glória a Deus. Aí eu faço o esboço, eu faço aqui tudo aqui, põe aqui. Por isso que eu falei assim: prepara o microfone aqui desse jeito aqui, porque é muita coisa que eu preciso andar aqui com uma mão só, não vou me atrapalhar. Então, irmãos, é isso que o Espírito Santo faz em nossas vidas, queridos. Ele quer que nós andemos no Espírito, viva no Espírito, Criador. Ande no Espírito, assim como os nossos filhos, essas crianças que aqui estão. Que cada criança que aqui está possa crescer em obediência aos pais
e a palavra de Deus. Como Daniel fez, como Davi fez, como Sadraque, Mesaque e Abednego fizeram. Eram jovens que poderiam ter se perdido. Davi poderia ter se perdido, mas era um adorador no meio do deserto cuidando de ovelhas, uma criança tocando aquela harpa. José podia ter se perdido quando foi vendido pelos irmãos. Chegou naquele país, no Egito. Ele poderia ter se perdido logo quando chegou na casa de Potifar. Opa, peraí, aqui eu vou me dar bem. Tem uma mulher bonita dando em cima de mim. O marido só veio viajando e eu vou cuidar da casa e cuidar da esposa. O que é que ele fez? Preferiu ser preso, condenado, mas não cedeu o banquete de Satanás. Não cedeu o desejo da carne. Não cedeu a concupiscência da carne. Foi preso. Mas Deus tinha um propósito na vida de José. Assim como Deus tem um propósito na nossa vida. Na minha vida e na tua vida. Irmãos, resista à vontade da carne sempre. Porque lá na frente nós vamos ser bem-sucedidos e abençoados por Jesus. Amém? Amém? Capítulo 8 de Romanos, versículo 11. Aqui nós vamos ver que o Espírito de Deus, ele habita em nossas vidas. Ele diz: e se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós. Aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Em outras palavras, Paulo está dizendo: o Espírito Santo de Deus habita em vocês. O Espírito Santo, o Consolador que Cristo falou que viria, ele veio e está em nós, habitando em nós, vivendo em nossas vidas, guiando nossas vidas. Se hoje a família do irmão Luiz está aqui hoje nos visitando, foi porque o Espírito Santo trouxe vocês aqui, irmãos. Foi o Espírito Santo de Deus que tocou no coração da Daiane, do Luiz, da Antônia, da Elizabeth, para estar aqui hoje. Foi o Espírito Santo que incomodou vocês essa semana. Não, eu preciso ligar ali para Campinas para saber o dia de culto. Eu vou lá domingo. Eu quero estar naquela igreja domingo, porque o Espírito Santo está me movendo para ali. E o Espírito Santo está em nós. E quando nós ouvimos essa voz, esse chamado, obedeça. Precisamos obedecer. O chamado do Espírito Santo em nossas vidas, irmãos. O versículo 13 ao 15, ele diz que quem tem o Espírito Santo é filho de Deus. Olha só, versículo 13. Porque se vivermos segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificareis as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba Pai. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, quem é filho de Deus, recebe e tem e vive em espírito. Precisamos ser filho de Deus. Precisamos andar, irmãos, na obediência da palavra do Senhor Jesus. Precisamos estar, porque Colossenses no capítulo 3, versículo 5, eu vou rapidamente ler para os irmãos, capítulo 3 de Colossenses, no versículo 5 ele diz: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Está vendo quando Paulo, escrevendo a essa igreja aos Colossos, ele fala: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria.
Irmãos, nós precisamos mortificar a carne. Você está vendo como a carne é cruel? Que ela só puxa para as coisas contrárias à do Espírito. Ele só puxa, irmãos, ele só atrai você para as coisas pecaminosas, desejos e práticas carnais. Às vezes você está dirigindo no seu carro, passa ali uma mulher bonita, aos olhos, é a carne. Passa um homem bonito, ó, é a carne. Só atrai para isso. Por que é que não atrai com a Bíblia que está ali o tempo todo? A gente não pega ela para ler, para estudar, para meditar. Ah, mas é cansado, cansativo. Não sei, não entendo. Mas só puxa para as coisas, irmãos, aonde o pecado atrai. Às vezes a tua Bíblia está lá o tempo todo, em cima da mesa, em cima de uma estante, em cima do sofá. Você senta em cima dela, mas não abre. Né? Você joga para lá e para cá, mas não pega ela. Por quê? É contrário à vontade do Espírito. A carne, irmão, só isso. Você lê qualquer livro, gostou do tema, você vai ler. Mas a Bíblia, irmão, ela tem tema para todas as coisas que queremos e precisamos daqui. A Bíblia é completa. Você quer falar sobre casamento? A Bíblia fala. Sobre doença? A Bíblia fala. Sobre romance? A Bíblia fala. Sobre pecado? A Bíblia fala. Sobre saúde? A Bíblia fala. Sobre tudo que você imaginar, a Bíblia fala. Ela é uma enciclopédia que não tem fim. A Bíblia é tremenda, irmãos. Só precisamos ler. E o Espírito Santo nos mostra, nos orienta, nos enche e nos abençoa. Vamos encerrando, irmãos. Olha o versículo 16 de Romanos 8. Versículo 16 diz que o Espírito Santo, ele testifica em nós. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Essa certeza que nós temos da nossa salvação, e que nós devemos ter essa certeza da nossa salvação, é o Espírito Santo que diz: olha, se você partir hoje, você está na glória. Eu estou testificando. Eu estou cuidando de você. É essa intimidade que nós temos que ter com Deus, para que o nosso nome esteja escrito lá, para que a nossa vontade seja de ir para lá, o nosso desejo seja de ir para lá. Nós aqui estamos só de passagem, irmãos. Um dia nós vamos para lá. Aí eu pergunto: o Espírito Santo tem testificado dentro de você que você é um filho de Deus? Se você partir hoje, você vai para a glória? Irmãos, se existir algo diferente sobre isso, tem coisa errada em nossas vidas. Porque o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus, irmãos. Aí talvez passa na cabeça de alguns, fala assim: poxa vida, mas eu não estou bem com Deus, está faltando alguma coisa. O Espírito Santo está testificando. E onde ele está te mostrando agora, é onde você precisa se arrepender. É onde você precisa dar um passo atrás e falar: me ajuda, eu quero ir para o céu. Eu não quero ficar. O Espírito Santo, irmãos, ele mostra para a gente, ele fala conosco, ele fala no nosso coração, na nossa mente, o que está de errado em nós, o que precisamos corrigir, acertar, e precisamos colocar isso em prática. Senão, meu irmão, nós não vamos subir, nós não vamos para a glória. Se ele já está falando com você, é porque ele quer que você se conserte, se corrija, faça o melhor, para que você ande em espírito o tempo todo. Glória a Deus. Viva em espírito o tempo todo. Põe a tua casa em ordem hoje. Olha o que nós falamos de Elias. Elias não precisava ter arrumado aquele altar, arrumado as pedras, arrumado a madeira, mandado colocar água. Não, nada daquilo. Elias fez aquilo para mostrar para aqueles profetas de Baal que mesmo a lenha molhada, que mesmo aquele tanto de água, o fogo ia descer e ia consumir tudo. Porque Elias andava com Deus. Elias era um profeta perseguido por Jezabel, pelo próprio Acabe, pelos profetas de Baal,
mas era um homem que andava com Deus. E o fogo desceu, consumiu a lenha, consumiu o bezerro, consumiu a água, consumiu as pedras, consumiu tudo. Elias ainda fala: segundo a tua palavra, essas coisas aconteceram. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Seja como Elias. Faça a diferença onde você estiver. Faça a diferença no teu trabalho, na tua casa, aonde você for, para que as pessoas possam olhar para você e falar assim: esse cidadão é um servo do Senhor. Irmãos, eu me preocupo muito, isso que eu acabei de falar, é nós estarmos aqui e alguém ver nós pregar aqui e nos afrontar. Tipo assim, igual eu falei, o Luiz vem aqui, de repente o Luiz me conheceu de outros lugares, e eu dou um mau testemunho lá, mas o Luiz veio me visitar. Irmão, você acha que Cosmópolis, por exemplo, moro em Cosmópolis há 24 anos, a nossa congregação é do lado da minha casa. Você já imaginou? Se a gente não dá um bom testemunho? Porque em Campinas aqui eu posso me esconder, não posso? Ah, ninguém me conhece, o pessoal de Cosmópolis não vem para cá, né? Os irmãos aqui não conhecem a minha vida, mas de repente vem uma pessoa de Cosmópolis: poxa, Wanderlei? Não, peraí, tem coisa errada. Esse camarada não, né? Mas nós precisamos, irmãos, ser cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Aonde você estiver, você não escandalizar a obra do Senhor. Aonde você chegar, você ter prazer em ser um cristão e as pessoas lhe abraçarem e lhe apoiarem e dizer: realmente você faz a diferença. Amém. A congregação é do lado de casa. O irmão Ailton mais a esposa estiveram lá domingo retrasado. Tivemos, irmão Ailton? É do lado. Poderia ser no outro bairro, mas é ali. Para que os vizinhos saibam que nós somos servos do Senhor. Para que os vizinhos saibam que nós estamos ali pregando o Evangelho. Que nós estamos orando para que todos se convertam ao Senhor Jesus. Assim, irmãos, como nós temos orado por esse bairro, para que pessoas desse bairro conheçam Jesus aqui. Para que as pessoas sejam atraídas para esse lugar, para ser alimentada da palavra do Senhor. Que sejam abençoados por essa palavra. Você acha que o inimigo ele quer que as pessoas venham para cá? Não. O inimigo às vezes até cega as pessoas aqui, irmão Luiz, para que não venham para cá. O inimigo às vezes sopra no ouvido e fala assim: não, aquela é melhor, aquela tem campanha, aquela tem propósito, aquela tem sacrifício, aquela tem a chave que você precisa, tem a oportunidade que você precisa. Mas quando vem o vento, irmão Luiz, a pessoa não suporta, ela desanima, ela cai, ela desiste, porque não tem uma base bíblica. A nossa campanha é essa, de pregar o Evangelho, anunciar o reino de Deus a todos, falar do amor de Cristo para as pessoas, para que as pessoas entendam completamente essa palavra, para quando vêm as lutas, o desemprego, a enfermidade, as coisas que possa vir, a pessoa continua firme no Senhor, porque ela sabe quem está crendo. Glória a Deus. Nós estamos ensinando as pessoas a edificar a sua casa na rocha, não na areia. Porque quem edifica a casa na areia, qualquer vento que dá, a pessoa está mudando de igreja. Quando a pessoa muda de uma igreja, quando eu falo igreja, de uma placa qualquer, de uma denominação, procurando algo espiritual, e que entendeu o propósito do Evangelho, é louvável. Mas quando a pessoa, irmã, fica pulando, porque não, essa aqui não tem oração forte, aquela dali não tem isso aqui, aquela dali a chave já não está mais funcionando, aquela campanha já está fraca, não entendeu o Evangelho. Mas quando a pessoa fala assim: não, eu vou para a igreja bíblica cristã, porque tem uma palavra que fortalece a minha fé, tem uma palavra que alimenta a minha semana, tem uma palavra que vai me conduzir para o céu, tem uma palavra que eu estou aprendendo, que para mim ter alguma coisa da vida, eu não preciso fazer campanha, eu não preciso ser dizimista, eu não preciso fazer sacrifício, eu não preciso deixar de pagar minha conta de energia para levar para a igreja. Mas quando ele entender que o Evangelho de Cristo, ele junta tudo isso,
e que o propósito do Evangelho é salvação, é vida eterna, é fazer com que o pecador se arrependa dos seus pecados. Aí o Evangelho tem propósito, o Evangelho tem uma finalidade, o Evangelho realmente, ele tem sentido na vida das pessoas. Glória a Deus. É isso que o Evangelho tem que ser, irmãos, pregado. Arrependei-vos dos seus pecados, para que nós possamos ser salvos. É isso que o nosso ministério, irmãos, ele prega a palavra. Amém. Anuncia o Evangelho. Glória a Deus. Ele calça os nossos pés, para quando vem os dias difíceis, a gente continua firme, confiando no Senhor Jesus. O Evangelho de Cristo é isso. Em lugar nenhum das Escrituras você vai ver Jesus prometendo carro, casa, nada. Em lugar nenhum das Escrituras, Jesus falou assim: arrepender dos teus pecados, para que você tenha uma casa no céu, para que você tenha uma mansão celestial no céu, Glória a Deus. para que você esteja com o teu nome escrito no livro da vida. Amém, Jesus. É isso que Jesus veio falar, irmãos. É isso que Jesus pregou. Foi isso que João Batista pregou. Foi isso que os discípulos pregaram. E é isso que nós temos que pregar. Arrependa dos pecados, para que nós possamos ver Jesus Cristo um dia. Oh, Deus Santo. Para que nós possamos ver Ele face a face, igreja. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, toda glória, glória a Deus. Glória a Deus. A nossa vida cristã, meus irmãos, precisa ser cultivada. Cultive todos os dias a sua vida cristã. Aleluia. Todos os dias, irmãos, abrace a sua família, ore com sua família. Glória a Deus. Nós vamos ministrar a ceia do Senhor agora, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Vou pedir para as irmãs segurar o cálice e o pão. Glória a Deus. O pão continua sendo pão, o suco continua sendo suco. É um simbolismo do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Nós aqui estamos lembrando o sacrifício que Cristo fez há 2000 anos atrás, quando Ele se reuniu com os discípulos naquela casa. Como sempre eu falo, quando Ele partiu o pão, os discípulos às vezes sem entender o que estava acontecendo, mas Ele parte aquele pão e Ele diz: olha, vocês estão comendo da minha carne, vocês estão bebendo do meu sangue, eu vou ser entregue por amor de vocês e do mundo. E a ceia do Senhor, irmãos, nós temos que ter gratidão por ela, nós temos que meditar nela, nós temos que confessar os nossos pecados e nos arrepender e dizer: Senhor, muito obrigado pelo teu sacrifício. O Senhor não merecia, não precisava ter feito nada daquilo, mas eu sou grato ao Senhor, porque o Senhor passou por aquilo por mim. O Senhor se entregou, se doou por mim. E hoje nós estamos aqui, nesta manhã, dizendo: obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício. E o Senhor mesmo disse na tua palavra: todas as vezes que fizer isso, lembre-se do sacrifício de Cristo. Lembre do sacrifício que Jesus fez por nós. Irmãos, o que Jesus fez por nós, precisamos lembrar todos os dias. Ore ao Senhor nesta manhã. Diga: meu Deus, obrigado. Obrigado, Senhor Jesus, pelo teu sacrifício que o Senhor fez. Obrigado, Jesus Cristo, porque o Senhor morreu naquela cruz por mim. E eu não quero, meu Deus, ser uma pedra de tropeço. Eu não quero, meu Deus, ser um mau cristão. Eu não quero, meu Deus, ser um cristão camuflado. Eu não quero ser cristão aqui dentro e lá fora, não. Eu quero testemunhar, meu Pai, do que o Senhor fez por mim.
Eu quero atrair pessoas para o reino de Deus. Eu quero pregar para as pessoas e falar do teu amor, do que o Senhor fez pelo pecador. Eu quero que o pecador entenda o teu sacrifício, ó Pai. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Estamos aqui lembrando. Estamos aqui em memória do Senhor. Estamos aqui dizendo, Pai, o que tiver de errado em mim, me conserta. O que está faltando para mim ser um cristão de verdade, me mostra. Me orienta todos os dias para mim não voltar à mesma prática pecaminosa. Mostra para mim, Espírito Santo, eu quero que o Senhor habite em mim, porque eu quero ser templo teu. O Espírito Santo está mostrando para você, igreja, aonde você precisa consertar, aonde você precisa abandonar, o que você precisa fazer para ser um cristão fiel. Ô Espírito Santo, mostra para nós. Mostra para nós, ó Pai. Os discípulos também naquele momento, igreja, estavam em dúvida. Eles também não eram convertidos, não. Eles estavam ali seguindo Cristo, mas não eram convertidos. Você veja que a atitude que eles tiveram quando prenderam Cristo, fugiram. Pedro negou Jesus. Pedro negou por 3 vezes. Esses homens só passaram a crer. Você veja que Tomé, mesmo Tomé descrente, esses homens só passaram a ser cristãos convertidos, fervorosos, intrépidos, quando o Espírito Santo veio sobre eles. E esse mesmo Espírito que habitou neles, habita em nós. Nós não temos por que, irmãos, ser covardes. Nós não temos por que não termos intrepidez, sinceridade no proceder. Porque quando o Espírito Santo entrou em Pedro, esse homem pregou, 3.000 almas se converteram. Você veja que quando Pedro negou Jesus, ele ficou triste pelo canto. E você veja o que Cristo falou para Maria: Maria, avisa os meus discípulos e também a Pedro, que eu irei encontrar com eles. Por que Jesus citou Pedro? Porque sabia que Pedro estava triste, tinha negado ele, tinha falado para aquelas pessoas: eu não conheço esse homem, eu nunca vi. Era um discípulo de Jesus, andou com Cristo por 3 anos e meio, mas no final não perseverou. Mas Jesus conhecia o coração de Pedro, perdoou Pedro, abraçou Pedro. E é isso que Cristo está fazendo em nós nessa manhã, nos perdoando, nos abraçando e dizendo para mim e para você: eu te perdoo dos teus pecados, eu te perdoo as tuas fraquezas, eu te perdoo. Que a partir de hoje seja cheio do Espírito Santo. Receba o Espírito Santo, ande em espírito e em verdade, vigiando o tempo todo. O Senhor está nos dando mais uma oportunidade essa manhã, igreja, de dizer para Ele nessa manhã: Senhor, eu quero te conhecer, eu quero me converter de verdade, eu quero abandonar os vícios, eu quero abandonar a pornografia, eu quero abandonar a prostituição, eu quero abandonar a mentira, a fofoca, a altivez, a avareza. Eu quero abandonar, meu Deus, a concupiscência da carne. É possível viver em espírito nesses dias? É possível. Se a internet está te corroendo, te corrompendo, se as redes sociais estão tirando a tua paz, irmãos, reveja, fale com Cristo, diga: meu Deus, a partir de hoje, as redes sociais na minha vida vai ser para pregar a tua palavra, vai ser para anunciar o teu evangelho, vai ser para mandar versículo para os meus amigos, para a minha família.
não vai ser para mim mandar besteira, não vai ser para mim mandar fofoca, não vai ser para mim mandar nada que venha prejudicar minha vida espiritual. Mas a internet a partir de hoje vai ser um canal de bênção na minha vida e na vida das pessoas. Eu quero ser bênção na vida das pessoas, ó Pai. Peça perdão para Deus, fale com Cristo. Dobra o seu joelho, só um minutinho. Vamos dobrar os joelhos, quem puder dobrar. Antes de participarmos da ceia. Se quiser chorar, chore, irmãos. Se quiser gritar, grite, irmãos. Se quiser falar com o Senhor, rasgue o meu coração. Eu não quero sair daqui do jeito que eu entrei, cheio de problema, cheio de defeito, cheio de falhas. Meu Deus, eu quero me converter hoje. Eu quero sentir tua presença hoje. Eu quero ser cheio do Espírito Santo hoje. Eu quero ser tocado hoje. Eu quero, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, viver da graça hoje, Pai. Aleluia. Glória a Deus.